Oi, gente. O economista José Cobori fez um vídeo excelente em que ele destrói por completo parte dos argumentos utilizados pela direita e pela classe dominante, né, para evitar a taxação dos super ricos. Eu quero reagir a esse vídeo com vocês, tecer alguns comentários e acrescentar elementos na análise excelente do José Cobori, que tem sido realmente brilhante sobre esses temas de economia. Vamos assistir e comentar. Espero que esteja bem. Gostaria de ouvir sua visão sobre a taxação dos super ricos no Brasil. Sabemos que parte desse grupo utiliza mecanismos, ainda que legais, para reduzir a carga tributária e que muitos grandes empresários argumentam que qualquer aumento de impostos acabará sendo repassado ao consumidor, afetando sobretudo as classes mais baixas. Reconheço a importância do setor privado, inclusive porque minha própria ascensão financeira aconteceu graças às oportunidades que empresas privadas oferecem. Até que ponto o governo deveria intervir para garantir uma relação mais justa entre capital e trabalho? Além disso, gostaria de entender melhor a perspectiva da esquerda sobre a ascensão econômica. A ideia seria que todos deveriam ganhar de forma igualitária, independentemente do nível de esforço ou valor gerado? Eu não tenho nada contra empresários que trabalhem de forma honesta. Sei que eles assumem riscos e responsabilidades que um trabalhador CLT como eu, muitas vezes, não quer ou não tem ambição de assumir. Então, para mim, é normal que eles ganhem mais. A minha dúvida é, na visão de um economista de esquerda, qual seria o limite justo da taxação sobre os mais ricos? Em que momento a tributação deixa de ser justiça fiscal e passa a virar uma penalização exagerada? Gabriel Brum, de São Paulo. Gabriel, vamos lá. Por partes, como diria Jack o Estripador. Você quer saber a minha opinião sobre a taxação do super rico? Tem que ser taxado, tá? Aí, quando você discorre aqui a sua argumentação, que eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, já sanar ela no início aqui. Quando a gente fala super rico, a gente tá falando de super rico, tá? Tá falando de pessoas que têm muito dinheiro, né? Não tá falando do pequeno empresário, do dono do comércio, do dono do mercado da esquina, do dono da padaria, não é isso que... Eu, por isso, prefiro até o termo classe dominante, ou os donos dos meios de produção. No Brasil, se a gente fosse tentar uma faixa de renda, provavelmente seria quem ganha por mês mais do que 150 mil reais, não é? Provavelmente seria por aí quem entraria nessa classificação. Se ganha por mês 150 mil reais ou mais, provavelmente entraria nessa categoria, né? Porque são muito poucos que vão conseguir esse nível de remuneração sem ser dono de meio de produção. Mas tem artistas e jogadores de futebol, tem alguns poucos que podem conseguir uma remuneração superior a isso aí, sem ser exatamente os membros da classe dominante, né? Mas estão num nível de remuneração completamente muito acima estão no topo da pirâmide, né? Da hierarquia social. Ninguém tá falando disso, tá? Muito menos de quem é classe média aí, né? Já pegar só a classe dos empresários, a gente tá falando de super rico, as grandes corporações, as grandes empresas, tá? Porque esses já tem escala, né? Esses já, quando eu falo escala, assim, eles conseguem produzir muito com muito menos mão de obra, e aí essa muito menos mão de obra é muito mais explorada pelo poder de barganha que as grandes empresas têm. Então tem uma série de detalhes, né? Só que, obviamente, quem é contra, ele gosta de misturar esses conceitos, né? Misturar tudo isso aí, para que a maior parte desses pequenos empresários fiquem do lado deles, né? Então, de novo, aquilo que eu falei, acho que no vídeo da semana passada, né? O problema da classe média é que ele acha que ele é classe alta, e não que ele está mais próximo da classe baixa, né? Então, esse discurso dos super ricos, porque as empresas vão quebrar, porque não, isso é tudo balela, né? Eles estão falando para proteger o deles, tá? Eles não estão preocupados com os pequenos e médios empresários também, tá? Porque para eles é até bom que essas empresas quebrem, que eles vão consolidando o mercado, né? A gente tem que entender como o sistema funciona, tá? Então, quando eu estou falando de super rico, eu estou falando de quem tem muito dinheiro. Então, vamos lá, sabemos que parte desse grupo utiliza mecanismos, sim, as grandes corporações, né, têm mecanismos aí para reduzir a carga tributária. Principal mecanismo, lobby político. Por que eles ganham 800 bilhões de isenções tributárias, né, de subsídios fiscais? Por que essas grandes empresas têm acesso a isso? Lobby político, tá? Um lobby político exercido através do financiamento privado das campanhas. Por exemplo, empresários doam, entre aspas, investem dinheiro na campanha de políticos e recebem em troca renúncia fiscal. A renúncia fiscal estava estimada em 400 bilhões de reais, mas quando você junta um monte de outros penduricalhos, chega aí os 800 bilhões que o Cobori destacou, o que é um absurdo, não é? E aí é uma renúncia fiscal que beneficia os super ricos nas suas empresas, não é? Que beneficia as suas grandes corporações empresariais. E aí eles extraem dessas corporações um lucro que vira privado, né? Vira deles, né? Vira pessoal, vira parte da riqueza pessoal dessas pessoas, enquanto foi produzido com
usando o espaço brasileiro, consumidores brasileiros, trabalhadores brasileiros, mas está sendo repartido entre os consumidores, entre os trabalhadores. Não, está sendo apropriado pelos donos do capital. Eles estão ficando com quase toda a riqueza e as outras pessoas estão ficando com quase nada dessa riqueza que contribuíram para produzir. Como eu sempre falo, poder econômico é poder político. O dono da padaria ali não tem isenção fiscal, né? O dono do mercadinho não tem isenção fiscal. Quem tem são as grandes empresas, tá? E eles argumentam que qualquer aumento de impostos acabará sendo repassado ao consumidor, afetando sobretudo as classes mais baixas. Mais um discurso de terror, né? Eles sempre falam isso para quê? Para que aí as classes mais baixas fiquem favoráveis a eles também, né? Fala, não, porque se aumentar o imposto lá do rico vai passar para os produtos, né? Ele vai repassar para os preços e quem vai pagar mais caro somos nós, né? Da classe baixa que está aqui consumindo. Mentira, existe uma coisa em microeconomia que chama, eu sempre falo aqui, elasticidade do preço da demanda. Se ele pode aumentar o preço do produto dele, por que ele já não aumentou? Ele não aumentou porque existe um preço de demanda no mercado que ele consegue colocar os produtos dele, né? Então, se ele vende lá 1 tonelada de batatinha frita em saquinho nos mercados, sei lá, vende a R$10, por que ele então não aumenta para 15? Se é só aumentar o preço que vai repassar e os consumidores vão consumir. Porque se ele aumentar para 15, ele não vai vender lá 1 milhão de saquinhos de batata frita, ele vai vender só 800 mil saquinhos. Então, isso em microeconomia a gente estuda, chama elasticidade do preço da demanda. É o quanto. O que é a receita da empresa? É preço vezes quantidade. Então, se eu vendo lá 100 saquinhos por R$10, eu vou ter R$1.000 de receita. Então, as empresas, de novo, tá? Tô falando das grandes corporações. Então, quando essas grandes empresas, se ele quiser, tipo, vou aumentar 10% na minha receita, é só ele aumentar de 10 para R$11. Se ele conseguir vender os mesmos 100 saquinhos de batata, ele vai aumentar para 11 e agora vai ser 1.100. Aumentou 10% na receita. Então, por que ele não faz isso, se é tão simples assim? Porque se ele sabe, quando faz esses estudos, que a gente chama de elasticidade do preço da demanda, ele sabe que se ele aumentar 10% no preço, ele vai diminuir a quantidade. Então ele vai aumentar 10% no preço, mas não vai vender mais os 100 saquinhos, vai vender só 90. Aí ele vai fazer a conta de novo. Pô, 11 vezes 90, a receita caiu de 1.000 para 990. Então não adianta aumentar 10% no preço, porque a minha receita não vai aumentar, tá? Eles passam a vender menos, reprime a demanda. Isso é óbvio. Se os capitalistas pudessem, e é por isso que é tão perigoso você colocar na mão dos capitalistas coisas que praticamente não têm preço, tipo a vida de uma pessoa. Por isso que a privatização do setor de saúde e a pessoa depender do setor privado de saúde é tão perigoso. Porque qual é o preço de um tratamento que vai salvar a sua vida? Você pode gastar tudo que você tem para tentar salvar a sua vida. E é por isso que setores como saúde, educação, não podem estar controlados pelo capital privado, porque se estiverem, eles vão explorar. É por isso que o capital privado e as grandes empresas não podem ter monopólio da energia, da água, porque as pessoas precisam de energia elétrica, precisam de água, e aí eles, se tiver o monopólio, eles podem fazer o que em condições normais eles não podem fazer, que é aumentar o preço, é muito além do que seria o normal, porque não tem competição. Agora, onde existe competição, o capitalista, onde existem outras opções de entretenimento, de alimentação, o capitalista ele não pode aumentar o preço indefinidamente, porque chega um determinado ponto que o consumidor diz, por esse preço eu não compro. Isso é que regula o preço. Chega um preço que ele não compra mais por aquele preço, na quantidade que o capitalista precisa para lucrar com a venda daquele produto. Esse é um estudo que a gente faz de microeconomia que chama elasticidade do preço da demanda. Se ele chegar à conclusão que se ele aumentar 10%, vai manter a mesma quantidade, ele aumenta. Então por que as empresas já não fazem isso? Justamente por isso, que ele vai diminuir a receita dele, tá? Então esse negócio que vai repassar para o preço é balela. Se fosse fácil assim, ele aumentava, sem mexer no imposto, ele já aumentava. Outra coisa, a tributação brasileira é pesada no consumo e isso encarece os produtos de consumo, sim. Então, fazer justiça tributária tributando os super ricos e diminuindo os impostos sobre a comida, sobre itens de limpeza, sobre o consumo das famílias, isso vai fazer esses produtos poderem ser mais baratos. Eles potencialmente podem se tornar mais baratos. Justiça tributária é o contrário de deixar os produtos caros. Justiça tributária deixa os produtos mais baratos, porque é mais justo que o consumo das famílias em água, energia elétrica, comida, produtos de limpeza, tudo que você compra em supermercado, que isso seja menos tributado. E o tributo esteja mais sobre a renda, a riqueza, o lucro das grandes empresas, o mercado financeiro ser tributado. Isso é que potencializaria justiça tributária. Justiça tributária, na verdade, deixa as coisas mais baratas.
Essa é a lógica, tá? Que eu estou passando aqui para você, a lógica econômica e da microeconomia. Então vamos lá, continuando aqui. E aí ele põe esse discurso de que vai afetar justamente para as classes mais baixas ficar defendendo eles também, tá? Eles querem que os pequenos e médios empresários defendem eles e quer que os trabalhadores também defendem eles, tá? Então não é tão simples assim repassar para o preço. Então muitas vezes eles não repassam para o preço porque ele não vai conseguir vender. Ele tem que absorver aquilo lá, né? E aí o caminho inverso. Todas essas isenções, esses benefícios fiscais, essas desonerações que foi dado lá atrás, quando o governo fala que vai tirar, aí eles têm esse discurso de que, ó, se a gente voltar a pagar esse imposto, a gente vai ter que repassar o preço. Mentira, porque lá no passado eles tinham um discurso inverso. Ó, se vocês desonerarem aqui a folha de pagamento, se você me der uma isenção fiscal, isso que eu vou ganhar de isenção do governo não vai ficar para mim, porque aí eu vou aumentar o salário do trabalhador, ou eu vou diminuir o preço. Não acontece nada. Quando o governo dá isenção, desoneração para essas empresas, isso fica tudo para eles. Isso só aumenta a margem deles. Eles, linguajar técnico que a gente fala, né? Eles só utilizam isso para recompor as suas margens. Suas margens de quê? De lucro, tá? Então, por isso que não tem que fazer renúncia fiscal nenhuma com essas empresas, nem lucro. Você pode diminuir o tributo sobre o consumo, e isso na competição poderia reduzir um pouco do preço do produto. Mas, como muito desse mercado está controlado, talvez nem seja capaz de reduzir muito. Mas é uma experiência você fazer isso. Outra coisa que pode reduzir o preço, por exemplo, da comida, é estoque regulador. Uma coisa que o Brasil até no passado chegou a ter e que hoje em dia tem muito pouco. Acho que o governo Lula está tentando retomar os estoques reguladores, que é uma boa ideia. Mas vamos seguir. Eles fazem esse discurso lá atrás, se diminuir o imposto, né, eles vão beneficiar os trabalhadores, porque ele vai poder aumentar o salário dos trabalhadores, né, o que ele vai beneficiar os consumidores, que aí assim ele pode diminuir o preço, aí o governo vai lá e dá isenção fiscal. Aí o que eles fazem, não fazem nada disso que eles falaram que ia fazer. Aquilo que ele deu de isenção fiscal vira lucro para a empresa. E aí quando o governo fala assim, vamos desonerar, agora vamos acabar com essa desoneração, com esse incentivo, aí vem esse terror, não, se você fizer isso aí eu vou repassar para os preços, eu vou gerar desemprego, vou ter que demitir. Fica só jogando com esses argumentos. É balela. Vamos lá. Reconheço a importância do setor privado, inclusive porque minha própria ascensão financeira aconteceu graças a oportunidades que as empresas privadas oferecem. Até que ponto o governo deveria intervir para garantir uma relação mais justa entre capital e trabalho? Além disso, gostaria de entender melhor a perspectiva da esquerda sobre a ascensão econômica. A ideia seria que todos deveriam ganhar de forma igualitária. Ninguém nunca defendeu isso, porque ninguém não é... Minha esposa gosta de falar, ninguém é um jarrinho, né? Um monte de jarrinho igual. Não existe esse negócio de, independente do nível de esforço ou valor gerado, todo mundo ganha mesmo. Não, cada um vai ganhar conforme a sua capacidade e cada um vai ganhar conforme a sua necessidade, tá? Então, o que é isso? Se aquela função, o ganho que você deveria ter é X, vai ser X. Se você está numa outra função, o ganho que você deveria ter é Y, é Y. Ninguém está falando. Inclusive, Marx não falou sobre ganho igual. As pessoas forem ler o conteúdo marxista, sim, Karl Marx, aquele do Manifesto Comunista, da Guerra Civil na França, do 18 Brumário, ele mesmo. Ele não falou sobre todo mundo ganhar igual. Ele falou, sim, de um equilíbrio um pouco maior entre quem ganha mais em um empreendimento e o que ganha menos. E o que ele falou era de maior igualdade de poder no espaço de trabalho. A classe trabalhadora controlando os meios de produção. E isso produziria uma igualdade maior de poder e de riqueza, mas não absoluta. Não todo mundo ganhando igual. Isso daí é uma caricatura que se faz do pensamento de esquerda quando se tenta combater a caricatura em vez de se combater, em vez de se enfrentar o argumento real, né? Tu não vai ganhar a mesma coisa. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Ninguém nunca defendeu isso, né? Quando a gente fala que a gente precisa ter uma sociedade mais igualitária, né, que todo mundo vai ser igual. A sociedade mais igualitária é uma sociedade menos desigual. Você não pode ter uma pessoa ganhando R$1.500 e outra ganhando R$100 bilhões, né? Essa é a diferença. Mas ninguém está dizendo que todo mundo tem que ganhar R$10 mil. Não. Vai ter gente que vai merecer ganhar R$10 mil, tem gente que vai merecer ganhar R$15 mil, vai ter gente que pela função vai merecer ganhar R$30 mil. Mas, numa sociedade mais justa, você não pode permitir que uma pessoa ganhe R$100 bilhões. Não faz sentido, né? Eu sempre falo aqui, não faz sentido uma pessoa acumular dinheiro que ele não vai conseguir gastar o resto da vida. Isso não faz o menor sentido. Eu não tenho nada contra empresários, eu também não, trabalho de forma honesta, até porque eu sou sempre fui. Sei que eles assumem riscos e responsabilidades, que eu trabalho sim. Tem pessoas que não querem ser empresários, tem pessoas que querem ser trabalhadores. Só que essas pessoas querem ser trabalhadores numa sociedade mais justa, ganhando conforme aquilo que ele produz, né? Só que ele gostaria de ganhar melhor, mais. Numa sociedade capitalista, aí eu tenho que dar um comentário. Você nunca vai ganhar o que você produz, porque se você ganhasse o que produz, não teria mais-valia, não teria lucro. O lucro só pode existir se você receber menos do que você produz, não é? O lucro, ele depende
que isso é uma coisa meio simples, né? Não é sociedade capitalista. Agora, em empreendimentos cooperados, onde as pessoas, os trabalhadores, são os verdadeiros donos do empreendimento, é possível sim que você ganhe de forma justa e ganhe conforme o que você produz. Mas nesses empreendimentos, o lucro fica distribuído entre os trabalhadores. Não é um empreendimento capitalista. É um empreendimento de natureza socialista. Isso diz muito, né? Mas enfim, vamos seguir. Né? De novo, conforme aquilo que ele produz, tá? Então, ninguém está dizendo que todo mundo tem que ser empresário. Até porque não existe mercado para isso, né? Se todo mundo virar empresário, não existe nenhum empresário, também não tem. Então tem gente que vai querer ser empresário, tem gente que vai querer ser trabalhador. O que a gente está dizendo é o seguinte, tem que ser uma coisa menos desigual. Tá? E não é só uma questão de querer, é uma questão de poder. Muitos empresários têm dinheiro familiar que permite a eles investir, que vem da herança. Isso vai ser importante mais na frente do vídeo, para a gente analisar isso. Muitos empresários foram trabalhadores por um tempo, acumularam valor e viraram empresários e puderam acumular isso porque tiveram empregos com alta remuneração, o que é uma coisa que não está disponível a todos os trabalhadores, tendo em vista que você tem muitas barreiras para chegar lá, de educação, de oportunidade, um monte de coisa, enfim. Então, não é só querer, é também poder. Mas vamos lá. A minha dúvida é, na visão de um economista de esquerda, qual seria o limite justo de taxação sobre os mais ricos? Em que momento a tributação deixa de ser justiça fiscal e passa a virar uma penalização exagerada? Não tem penalização. Imagina, vou pegar aqui, ninguém está dizendo que vai taxar em 50%, mas que fosse uma taxação de 50% sobre renda e patrimônio. Aí você estabelece um corte. Quando eu estou falando de super rico, estou falando de super rico. Então, vou dar esse exemplo de novo. Tem gente que tem 100 bilhões de reais. Ó, a partir de 100 bilhões de reais, o imposto é 50%. Aí a pessoa fala, pô, vou pagar 50 bilhões e vou ficar só com 50 bilhões. Esse corte de 50 bilhões, para quem teria 100 bilhões, que é só uma alegoria do José Cobori, eu acho que é mais útil pensar em herança. Se alguém vai herdar, vamos colocar um número mais realista, 1 bilhão de reais, não é? Seria justo que pagasse, na hora de herdar, 40%. Né? Aí ia pagar 400 milhões e iria herdar 600 milhões de reais. Pô, ainda ia herdar uma grana boa, né? Ainda ia herdar uma grana boa. E esse tipo de imposto sobre a herança progressivo poderia diminuir o imposto sobre a herança da classe trabalhadora e da classe média. A classe média, por exemplo, poderia pagar, em vez de pagar os 8% que paga hoje, poderia pagar 2%, 3%. Poderia ser assim. E a classe trabalhadora, quem herda qualquer coisa menos de 300, 400 mil reais, não paga nada de imposto sobre a herança. Seria uma isenção das pequenas heranças, uma tributação pequena, progressiva das heranças médias e uma tributação maior das grandes heranças. Seria absolutamente justo. Além disso, você podia fazer na renda uma taxa marginal de tributação, que é o quê? Até eu estenderia a isenção, que agora passou de 5 mil reais, eu estenderia ela para 10 mil reais. Até 10 mil reais por mês não paga nada de imposto de renda. Entre 10 mil e, sei lá, 30 mil paga até 20%. Mas quem ganha mais de 50 mil, né, pagaria 30%. E quem ganha a partir de uma determinada margem até 35%. Você poderia ir nessa escala e toda pessoa iria se beneficiar das isenções na parte inicial da renda. Aliás, sabe qual foi o país que fez isso? Os Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt. A era mais rica dos Estados Unidos fez exatamente isso. Mas vamos seguir. É uma penalização absurda. Eu gostaria, tá? De pagar, se o governo colocar um imposto de 50% sobre renda e patrimônio de quem atingir 100 bilhões de reais, eu gostaria muito de ser taxado, tá? Porque eu vou pagar 50 milhões, mas sinal que eu tenho 50, né? Eu vou ficar com 50, ok? Então, assim, é umas coisas meio sem sentido, né? Dependendo da forma que você analisa, tá, Gabriel? Bom, essa é a minha opinião. Todos vocês sabem, eu sou livre para expressar aqui o que eu penso. E é isso que eu penso, tá? E desculpa aí se foi meio, né, por partes aqui, mas acho que era necessário. Excelente fala do José Cobori, excelente fala dele sobre esse tema importante, desmontar essas narrativas, esses argumentos, né, da direita. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina,
O canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz o nosso curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado. O link do curso está no comentário fixado. Quem sabe você faz um pix para o canal, andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.